A paz do Senhor, meus irmãos, motivo de muita alegria nós estarmos aqui mais uma vez para trazer uma lição da nossa EBD. E hoje nós damos início aí ao nosso trimestre e a nossa primeira lição tem como título Deus nos chamou para a santificação. O comentarista dessa lição é o pastor Elias Garcia Fernandes. E ele vai trazer aqui para nós, como versículo-chave, aquele que se encontra na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. E nos diz o seguinte: Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Pensamento: santos sem santidade são a tragédia do cristianismo. A leitura principal, ela se encontra na primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 4, e vai do versículo 1 ao versículo 7, e nos diz o seguinte: Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos o Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Meus queridos, nós temos aqui uma carta em que Paulo dá algumas instruções para o povo que vivia em Tessalônica. E aqui ele fala de questões de cunho sexual, da vida sexual dessas pessoas, e faz algumas recomendações quanto ao correto procedimento, à forma correta de andar para o cristão. E nós observamos que o contexto daquele povo era um contexto de libertinagem, era um contexto em que eles viviam da maneira como queriam. Entendemos que eles faziam parte de um mundo que era o mundo romano. E se nós olharmos para a história, se nós lançarmos os nossos olhos para a história, nós conseguiremos ver o seguinte: que muitos imperadores romanos eram pessoas totalmente reprováveis no que diz respeito aos costumes. Muitos deles se embebedavam, promoviam festas para a carne. Muitos deles mantinham relações sexuais aí com muitas pessoas ao mesmo tempo. Então nós temos que o mundo romano como um todo, desde os seus representantes, desde o seu governo até a população, estava contaminada com a forma errada de viver, de tentar fazer as coisas. Então nós observamos que era necessário, né, no caso aqui de Paulo, que ele instruísse o povo de Deus, porque o povo de Deus precisa ser diferente. O povo de Deus precisa
ter algo a mais, precisa andar de uma maneira diferente. E é isso que Paulo faz aqui. Ele dá instruções para esse povo quanto à forma correta de andar. E aqui nós precisamos entender o seguinte: o apóstolo Paulo, ele começa mostrando que ele já havia falado a esse povo a respeito de como se deveria viver, né? Que ele fala aí nos primeiros versículos, e nós podemos entender que Paulo já havia falado com o povo. Então quer dizer que o povo já estava instruído. E o que ele vai fazer então é reforçar aquilo que o povo já sabia, né? Então, olha, por isso que ele utiliza aqui, ó, rogamos, exortamos, tá? E esse verbo, né, rogar, é pedir mesmo, pedir com fervor. Exortamos que como de nós recebestes. Então quer dizer que o povo já havia recebido da parte de Paulo algumas instruções. E ele ainda diz que o povo de Tessalônica estava fazendo aquilo, né? E aí ele finaliza o versículo 1, que continueis progredindo cada vez mais. Isso daqui nós entendemos que é o processo de santificação. Nós nunca estamos prontos. Nós estamos em um processo, e esse processo é um processo duradouro, tá? Então, por isso que a gente entende que hoje nós estamos de uma maneira e nós podemos alcançar um novo patamar, nós podemos chegar em um novo lugar. Então, é importante a gente pensar nisso. Nós precisamos continuar progredindo cada vez mais. O processo de santificação exige que nós estejamos cada dia melhores do que nós fomos ontem. E aí ele no versículo 2 ele diz o seguinte: porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Então, aqui nós vemos que o apóstolo Paulo já havia falado, já havia instruído esse povo, não por meio de carta, obviamente, tá? Mas ele teve um contato com esse povo de alguma maneira e ele teve a possibilidade de ensinar essas instruções, de dar essas instruções para o povo de Tessalônica. E no versículo 2, que fala de que Paulo já havia dado as instruções, a palavra utilizada aí no grego, ela dá uma ideia de que você tem ordens de uma hierarquia superior. Quer dizer, então, que Paulo ele se colocava ali enquanto alguém que estava à frente, né, que estava pastoreando, que estava ensinando, e por isso era uma autoridade superior. E ele passa então essas informações para aquele povo, tá? Então nós vamos ver aqui ao longo da nossa lição de que maneira nós devemos buscar esse processo, que nós devemos andar nesse processo, que é o processo de santificação. Vejamos aqui. Nós temos o primeiro ponto da nossa revista, que é a maneira de agradar a Deus, tá? Então, nós observamos aqui, olha, que Paulo fala sobre o andar digno. Então, existe uma forma de andar dignamente diante de Deus, tá? Existe uma maneira correta de se andar. E ele faz essas recomendações da mesma forma como ele fez aos Efésios. Seus irmãos depois puderem dar uma olhada, em Efésios, no capítulo 4, versículo 1, ele fala, olha, que exorto que andeis de modo digno da vossa vocação, ou da vocação a que fostes chamados.
Então, existe uma maneira digna de andar, uma maneira digna de buscar aí e viver de acordo com aquilo que foi colocado, né? A nossa vocação, que nós fomos chamados para sermos diferentes, né? E em Efésios 5, versículo 8, na parte B, andai como filhos da luz. Então quer dizer que nós temos um padrão para seguir. Nós somos filhos da luz e por isso nós precisamos andar como esses filhos da luz. Então nós observamos que constantemente nós somos chamados pela Bíblia, né, por Deus, por Jesus, para modificarmos, para mudarmos a forma de andar e dessa maneira andar corretamente diante dele. E, meus irmãos, nós precisamos fazer isso porque nós somos cristãos. E os cristãos, eles precisam demonstrar, eles precisam aparecer para o povo que está no mundo e mostrar que nós somos diferentes, tá? É necessário mostrar que nós somos diferentes, tudo bem? Então, a ideia é que esse andar ele pressupõe o quê? A existência de algumas dificuldades, né? Então, nós precisamos empreender muita dedicação e esforço para termos êxito. O nosso comentarista diz isso. Quer dizer o quê? Quando nós estamos andando, vocês podem observar isso, né? Em alguns momentos, nós nos deparamos com alguns obstáculos na pista, né? Ou na rua, na calçada. Então, quando nós estamos andando, nós precisamos ou nos desviar daqueles objetos, ou às vezes até mesmo saltar, pular sobre aqueles objetos, passar por cima daqueles objetos. Isso daí é uma metáfora para a nossa vida cristã, que em muitos momentos nós teremos coisas que estarão à nossa frente, coisas que estarão aí tentando nos atrapalhar, tentando nos colocar em uma posição desconfortável, tentando nos levar para o pecado. E nós precisamos então justamente saltar, nós precisamos pular, nós precisamos deixar de lado tudo aquilo que nos prende, tudo aquilo que nos embaraça, tá? Para a gente poder prosseguir. E aí a gente sabe que a nossa caminhada ela tem um destino. Todo mundo que caminha tem um destino. E qual que é o nosso destino? Alcançar o alvo, alcançar as promessas, vivenciar as promessas de Jesus para as nossas vidas. Nós entendemos dessa maneira. O importante, meus irmãos, é não parar de andar. O importante é prosseguir, continuar, mas sabendo que existe uma maneira correta de andar. Porque, mais uma vez, nós somos filhos da luz. Meus irmãos, aqui nós temos, então, a importância da maneira correta de andar e a maneira de agradar a Deus, tá? Então, nós agradamos a Deus quando nós andamos dentro dos seus padrões, dentro daquilo que Ele deseja para nós, tá? E olhem a importância de saber andar e seguir o caminho correto. Porque aqui em Provérbios capítulo 14, versículo 12, mostra que existe, há caminho que ao homem parece reto, mas o fim dele são os caminhos da morte. Então nós precisamos andar dignamente, nós precisamos andar na luz, nós precisamos andar de acordo com os padrões de Deus para que a gente de fato esteja aí dentro da vontade dele. No tópico 2, nós temos o processo de santificação. Então a santificação é um processo que ocorre gradativamente. É um processo que inicia juntamente com a nossa conversão, tá? E é um processo que continuará até ou a vinda de Jesus, né? Seja essa vinda visível, né, para aqueles que creem,
ou uma vinda antecipada, no sentido de que nós vamos morrer e aí, assim que Jesus Cristo voltar, nós seremos ressuscitados, né? Encontraremos com Ele. Mas, de qualquer forma, o processo de santificação ele vai terminar com a morte ou com a vinda de Jesus, caso nós não estejamos mortos. Então, esse processo é um processo duradouro, longo, tá? E aí, nós observamos o seguinte. Paulo, ele diz e ele afirma, ele apresenta qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Meus irmãos, muitas vezes nós ficamos pensando, o que Deus será o que Deus quer para a minha vida? O que Deus tem para mim? O que Ele pensa sobre mim? Nós temos a informação aqui, meus irmãos. Paulo traz para nós que esta é a vontade de Deus. E aí, quando ele coloca esta ele está apresentando, tá? Esta é um pronome demonstrativo que vai indicar algo que será apresentado, tá? Então, sempre que nós usamos esta, nós vamos nos referir a algo ou que será apresentado em breve, aí depois do que foi dito, ou algo que já foi apresentado, mas que está próximo deste pronome, tá? Pronome demonstrativo. Agora aqui ele mostra qual é o que é a santificação, né? O que é, na verdade, a vontade de Deus para nós. Ele fala aqui, olha, que esta é a vontade de Deus e coloca aí, ó, 2 pontos. Quando a gente tem esses 2 pontos, nós vamos inserir uma explicação, um comentário, uma enumeração, alguma coisa vai ser apresentada aí sempre que nós usamos os 2 pontos, tá? Então aqui nós temos nesse versículo 3 que a vontade de Deus é a nossa santificação, tá? Então Deus espera que nós nos santifiquemos. É isso que Ele quer, tá? Ele quer que nós estejamos vivenciando aí da melhor maneira possível aquilo que Ele tem para nós, tá? Então, olha, esta é a vontade de Deus. A vontade de Deus é o quê? A nossa santificação, tudo bem? Então, olhem só, a palavra utilizada aqui por Paulo, ela dá uma ideia de separação, dá uma ideia de consagração, de santificação, tudo bem? Mas a gente tem que entender que ser santo não necessariamente é bater no peito e falar, eu sou santo, tá? Esse é um erro muito grave que é cometido por muitas pessoas, que é simplesmente de tentarem mostrar para as pessoas que são santas, quando na verdade nós sabemos que todos nós estamos em processo de santificação, todos nós estamos aprendendo, todos nós estamos errando, e aí Deus, com a sua infinita misericórdia, tem nos dado a graça e a bondade. Então, nós precisamos, e aí o comentarista diz isso, nós precisamos deixar de lado essa visão de ficar dizendo a todos os cantos aí que nós somos santos, né? Evocando uma santidade, pois nem sempre isso é verdadeiro, tá? E aí ele mostra aqui que essa santidade deve ser um fruto da transformação que ocorreu em nós, tá? Então, essa transformação, ela ocorre de maneira moral, tá? E a santidade, então, ela é absorvida nessa transformação. Então, a partir do momento que nós nos santificamos, tá? E nós somos transformados, nós adquirimos este processo. Isso daí, então, não é um motivo de nós sairmos por aí falando. Não, nós estamos em processo de santificação, todo cristão está, e não é por isso
que nós precisamos sair falando aí a todo canto que nós estamos neste processo, tá? E nem mesmo buscando uma separação física, tá? Porque existiam algumas seitas, algumas visões erradas que propunham a separação total do mundo, né? A santidade para eles é encarada como ascetismo. O que é isso? É manter-se separado das coisas. Meus irmãos, nós estamos no mundo, nós não somos do mundo, contudo, nós vivemos nesse mundo, né? Nós temos que ter contato com as pessoas, nós temos que desenvolver um relacionamento com as pessoas, tá? Tudo, obviamente, dentro dos padrões bíblicos. Nós não vamos extrapolar o que a Bíblia nos permite, né, fazer. Nós não vamos contra esses princípios, mas é importante que nós mantenhamos aí um convívio com as pessoas, né? Então a santidade aqui, quando é levada ao extremo, começa a trazer que eu sou melhor que as outras pessoas e que por isso as pessoas não merecem que eu tenha contato com elas. Não é dessa forma, tá? A gente tem que fugir desse tipo de comportamento, tá? Esse comportamento que é um comportamento extremamente religioso e que não tem nada de Cristo nele, tá? Então nós temos alguns pontos aqui nesse tópico 2. Esse tópico 2, ele traz, primeiro, né? O tópico 2, ele é o quê? O processo de santificação. E aí, no processo de santificação, primeiro, nós temos a transformação moral, tudo bem? Então, a transformação moral, ela vai acontecer. Meus irmãos, e aí o padrão para essa transformação é o padrão de Cristo, tá? Nós temos que nos assemelhar moralmente ao que Cristo era. Então, nós temos uma tarefa difícil, né? Porque nós sabemos o quanto Cristo era perfeito, o quanto Cristo fazia tudo de acordo com a vontade do seu Pai, né? E aí nós entendemos que é necessário nos buscar essa fonte, né? Buscar as instruções vindas dele, tá? Olha o que o comentarista nos diz. Nós sabemos que Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo santificam, mas o próprio crente também precisa participar deste processo, buscando e demonstrando interesse, pois ele possui os meios. Quais são os meios aqui? Olha, oração, meditação na palavra, adoração, jejum, tá? Através dos quais o Deus Trino opera a sua obra santificadora. Então nós fazemos parte desse processo, tá? Quem faz a obra, obviamente, é o Deus Trino. Contudo, nós estamos no processo e nós precisamos buscar em Deus uma fortificação, tá? Nós precisamos buscar em Deus uma melhoria. Nós precisamos buscar em Deus aquilo que nós não conseguimos fazer da nossa própria parte. Olhem, nós temos aí um Consolador, nós temos aqui conosco o Paracleto, né? E o Espírito Santo, ele nos capacita, ok? Jesus, quando falava aos seus discípulos, para eles não se preocuparem quanto àquilo que eles falariam quando eles fossem em missões, né? Ele está mostrando que eles seriam capacitados. E quem nos capacita é o Espírito Santo, tudo bem? Então nós temos estes artifícios. Por isso nós podemos desenvolver, por isso nós podemos nos transformar. E aí, meus irmãos, nós temos aqui nessa carta, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, nós temos aqui algumas instruções acerca
da vida sexual, tudo bem? E aí, o segundo tópico aqui do tópico 2, um subtópico, né? Fala a respeito do pecado na área sexual. Aí no versículo 3, ainda falando sobre a vontade de Deus, a vontade de Deus é a nossa santificação. E aí ele vai elencando algumas situações para as quais nós precisamos nos santificar, tá? E aí ele fala no versículo 3, na parte B, que vos abstenhais da prostituição. É muito comum as pessoas encararem a prostituição como uma situação em que uma pessoa paga para ter uma relação sexual, né? É muito comum as pessoas encararem, e até mesmo os cristãos encararem dessa maneira. Contudo, nós precisamos entender que, dentro do conceito bíblico, a prostituição é um conceito muito mais amplo, tá? Prostituição é aquilo que nós fazemos, tá? Quem é casado faz fora do casamento, ok? E quem é solteiro faz antes do casamento. Então a prostituição é simplesmente cometer um crime contra a própria carne, ok? Então se nós estamos no processo de santificação, quando nós adulteramos, quando nós fornicamos, quando nós fazemos qualquer coisa no sentido de usar a nossa carne indevidamente, nós estamos cometendo aí o pecado de prostituição, tudo bem? Então não existe, como é apontado aqui pelo nosso comentarista, não existe relativismo, teoria liberal ou teologia liberal ou filosofia moderna que possa modificar ou atenuar estes preceitos bíblicos. Isso daqui não tem como relativizar, tá? Nós precisamos fugir da questão aqui da prostituição, tudo bem? Ao longo de toda a Bíblia há advertências do Senhor sobre o pecado na área sexual, de modo que não há nenhuma flexibilidade da parte de Deus que possa mitigar tais princípios, tudo bem? Então nós entendemos que não há como fugir. Se nós cometermos esses pecados de ordem sexual, tá? Nós estamos cometendo um pecado aí que está atentando, tá? Atentando contra esse processo de santificação, ok? Nós entendemos que o sexo ele foi criado com um propósito, né? Nós temos que o primeiro propósito é o propósito da procriação. Contudo, o sexo ele não está restrito a apenas este propósito, porque ele também pode estar voltado para o prazer dos cônjuges, de acordo com o que vocês podem ver lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 4 e Provérbios 5, 18, a parte B. Então, o sexo ele tem dupla função: procriação e prazer dos cônjuges, tá? Contudo, meus irmãos, e aí a gente entende, Deus nunca quis que as pessoas não fizessem sexo, tá? Isso é inconcebível de muitas maneiras possíveis, ok? A ideia aqui é que as pessoas elas desfrutem dessa possibilidade, deste ato, quando elas estão casadas, ok? E aí, dentro do casamento, isso faz parte da dinâmica do casamento. E a ideia é que Deus, a vontade de Deus nunca foi privar as pessoas dos prazeres pertinentes à prática sexual, mas protegê-las a fim de que não venham a perder tais prazeres ou até mesmo perder a salvação. Nunca é demais lembrar que a santificação exigida pelo Senhor envolve uma pureza mental e também física, que se dá através de contato, na conjunção carnal. Meus irmãos, é tão séria essa questão
da vida sexual, que Paulo chega a falar lá na primeira epístola aos Coríntios, né, no capítulo 7, ele fala que o marido e a mulher não podem deixar, né, não podem ficar por muito tempo sem terem contato sexual, porque isso daria lugar, né, faria uma brecha aí para que esses pudessem cair de alguma forma. Então quer dizer que nós temos uma obrigação, tá? Ter relação sexual é necessário, é fundamental e ao mesmo tempo é uma prática que deve ser feita constantemente, porque nós não podemos, e a única exceção, tá, que Paulo insere ali na carta aos Coríntios é o que? Aquelas pessoas que vão se dedicar, e aí com tempo muito específico, muito contado mesmo, a alguma prática como a oração, tá? E só nesse sentido. E aí não se deve deixar e aí ficar muito tempo sem realizar essas práticas. E aí a gente entende que uma vez que essas práticas parem de ocorrer, deixem de ocorrer, nós podemos cair na tentação, né? Nós podemos cair em várias tentações e isso é prejudicial. Então nós precisamos buscar aí uma santificação na área sexual. E aí o subtópico 3 nos diz o seguinte, olha, nós precisamos desse processo de santificação no sentido de santificação e honra. Olhem só, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Tá? Versículo 4. Então a gente entende que o nosso corpo é um corpo que é um templo, que é um vaso de Deus, tá? Deus, ele nos adorna, Deus aí nos preenche com algumas coisas. Então nós entendemos que todos precisam ter cuidado com o corpo. E aí no sentido da questão sexual mesmo. Então, os casados precisam evitar contaminar o seu corpo, tá? Porque o adultério é uma forma de contaminar. E aí, olhem o que Paulo diz, né? Que o adultério, ele não é somente uma contaminação própria. Porque uma vez que você está casado, você é uma só carne. Quer dizer, então, que você também está contaminando o outro. Então, é muito perigoso. E ao mesmo tempo, né, o solteiro também não está isento dessa situação, porque se ele comete o pecado de fornicação, ele também estará atentando contra o próprio corpo. Então, nós precisamos ter os nossos corpos santificados, tudo bem? Então, a ideia é que a gente viva de maneira correta, tá? Um marido que ele tenha uma esposa, uma única esposa, e a esposa tenha um único marido. Então, a ideia é que os dois se mantenham em exclusividade um para o outro, ok? Então, olha, no texto a ênfase do apóstolo é a seguinte: o crente, solteiro ou casado, que pratica um pecado sexual, peca contra o próprio corpo. Então, está lá na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. E isso impede que Deus receba a glória através da vida dele. O teólogo Warren Wiersbe diz algo interessante. Se glorificarmos a Deus com o nosso corpo, será possível glorificá-lo também com o corpo de Cristo, que é a igreja. Entendemos que nós fazemos parte de um corpo. E a partir do momento que eu faço parte de um corpo, se eu sujo esse corpo, essa parte, né, logo todo o corpo está sujo. Você pode pensar dessa maneira. Se você está trabalhando aí, né, e está mexendo com terra,
e aí você sujou o seu braço ou sujou outra parte, né? Dependendo de toda essa sujeira, você vai ter que fazer o quê? Tomar um banho por completo para se limpar, né? Às vezes você tá ali mexendo e não vai só o braço, não vai só a mão. Quando é uma situação dessa, a gente consegue até mesmo lavar, né? É só uma parte. Mas há uma sensação de que tudo está sujo. Há uma sensação de que nós precisamos tomar um banho, né? Depois de um belo dia de trabalho, todos nós tomamos banho, né? Então a ideia aqui é que nós precisamos nos purificar, purificar os nossos corpos, tá? Porque se nós sujamos um membro, nós sujamos o corpo. E se nós glorificamos com o nosso corpo, nós glorificamos ao corpo de Cristo, que é a igreja. Então é importante nós observarmos essa questão. No subtópico 4, aqui, desse tópico 2, é dito o seguinte: não na paixão da concupiscência, que é o versículo 5, na versão revista e corrigida, Almeida Revista e Corrigida, tá? A ideia é que essa paixão tem a ver com a luxúria, tá? A sensualidade exagerada. Nós precisamos fugir disso. E aí, quando a gente fala em sensualidade, às vezes nós atacamos as mulheres, né? Como se a mulher fosse aí a pessoa extremamente, a única que é sensual. Gente, nós temos que ter cuidado, porque os homens podem também ser sensuais, tá? Os homens também são. Os homens também podem utilizar alguns mecanismos para enganarem, para defraudarem as outras pessoas e para conquistarem, ok? Então, há um perigo em utilizar aí essa concupiscência, ok? Então a ideia é que, olha, para os ímpios e incrédulos isso pode até parecer normal, pois eles veem a perversão sexual como coisa comum e tolerável. Acham que o sexo pré-marital ou sexo fora do âmbito conjugal não são um mal em si e que o adultério é apenas uma falha superficial. Só que nós já enxergamos de outra maneira, né? Nós enxergamos que nós devemos fugir destes pecados. Nós devemos fugir destas situações para que nós estejamos aí então enquadrados na vontade de Deus, tudo bem? Então nós fugimos da sensualidade e por conta disso nós também fugimos das ações que podem ocorrer antes do casamento ou dentro de um casamento que é de ordem sexual, mas de uma maneira errada, tá? Então, olha, este conjunto de coisas ruins constitui uma das maiores crises do nosso país. Haja visto o processo de desconstrução no âmbito da moralidade que a mídia promove, inclusive com total apoio de partidos de viés ideológico esquerdista. O povo evangélico não deve compactuar com essa visão distorcida da realidade bíblica, tá? Por isso precisa estar atento, agindo inteligentemente nas escolhas dos seus representantes junto aos poderes constituídos, ok? E aqui a ideia é que nós temos uma tendência aí promovida pela política partidária, né? No sentido de deixar as regras cada vez mais brandas, né? A ideia é essa. Só que, ao mesmo tempo, nós observamos que é necessário, meus irmãos, fugir da hipocrisia, tá? E aí a gente tem que ser crítico no sentido de observar que tanto a parte da esquerda como a parte da direita, que prega uma coisa, mas vive outra, também está errada, tá? Nós precisamos ser críticos. Nós precisamos entender que existe um movimento, sim,
ok? Existe um movimento em prol aí da libertinagem, existe um movimento em prol de valores que vão contra a palavra de Deus. E aí a gente está falando dentro da nossa visão, dentro do que nós acreditamos, dentro daquilo que nós vivenciamos e nós utilizamos, tá? Nós nos pautamos pela Bíblia. Então nós entendemos que os conceitos que estão sendo pregados no mundo vão de encontro com a palavra de Deus. Por isso nós precisamos rejeitá-los. O quinto subtópico diz respeito aí à transgressão e fraude, tá? Então aqui é aquela ideia de defraudar. Olha, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. A ideia aqui, pessoal, é que nós podemos enganar as pessoas e criar também expectativas que não podem ser correspondidas. Defraudar é isso, tá? É quando, por exemplo, uma pessoa casada dá a entender a outra pessoa que essa pessoa teria uma chance, né? Que poderia aí desenvolver um romance ou qualquer outra coisa com essa pessoa estando casada. E aí você fica só nesse jogo, que é esse jogo de flerte, ok? Isso também é errado, isso daí também deve ser deixado de lado, abominado, porque aqui nós não podemos defraudar. Lembrem sempre aquilo que Jesus nos ensinou. Tudo que nós formos falar, dizer, tem que ser coerente, tá? Então, se eu falo sim, é sim. Se eu falo não, é não. E aí, para esse tipo de situação, é sempre não. O meu não pode ser ter uma aparência de sim. Ah, você pode ficar comigo? Ah, você pode trair a sua esposa comigo? Não, ok? Isso daí tem que ser categórico. Ao mesmo passo que aquilo que você afirmar como sim, deve ser sim, tá? Então a ideia aqui é que nós precisamos abandonar essa prática, a defraudação, ok? A palavra defraudar significa transgredir, ultrapassar os limites do bom senso e das leis divinas. Muitos estudiosos alegam que este defraudar esteja relacionado somente a contratos mercantis, tá? Mas, e aí o nosso comentarista ele insere aí uma informação contrária, né? Observando o que o texto diz, nesta matéria, tá? O texto lá de Tessalonicenses fala nessa matéria. E qual que é a matéria que está sendo trabalhada aí? É a questão sexual, né? Então, ó, nesta matéria, observando também um princípio de continuidade no contexto imediato anterior e posterior, ou seja, na sequência do assunto quanto ao quesito sexo ilícito e pervertido, fica inviável associar neste caso a ideia de defraudação a negócios. Então aqui, ó, defraudar está falando do sentido sexual mesmo, tá? Criar expectativas, transgredir, passar os limites do bom senso, tá? Fazer esse joguinho de sedução, isso daí deve ser evitado, deve ser lançado longe. A defraudação é uma violação da confiança e ocorre quando alguém mente ou não corresponde à expectativa do cônjuge, inclusive nas necessidades íntimas. E isso daí o que eu falei, né, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, a gente consegue ver que aquele que não corresponde, aquele que não faz, não está em sintonia com o seu cônjuge, ele está causando aí uma defraudação, tá? E isso é um problema. Aqui o autor foca no sentido do casamento, mas nós podemos entender que a defraudação pode ocorrer, por exemplo, um solteiro, ele pode defraudar alguém, né? Ele pode criar expectativas em outra pessoa e não querer nada com aquela pessoa, simplesmente está brincando com a vida daquela pessoa, tá? E a defraudação ela é tanto para solteiros e para casados. Casados para com cônjuge, pode se defraudar o cônjuge,
e também casados para com outras pessoas, que é uma defraudação, é criar expectativas em outras pessoas que não podem ser correspondidas, tá? Outra maneira de defraudar se dá quando alguém seduz a uma pessoa prometendo-lhe algo, mas não corresponde à proposta de sedução. Isso traz tristezas, danos sentimentais e outros prejuízos incalculáveis, ok? E o subtópico 6, que é responsabilidade e obediência, nos diz o seguinte: porquanto Deus não nos chamou para impureza e sim para santificação, tá? Então a ideia aqui, Deus não chamou o seu povo para que seja um povo impuro. Deus nos chamou para sermos santos, tá? A santificação é um processo que está atrelado, que é inerente à natureza do cristão, ok? Então a ideia aqui é que nós não vivemos já sobre uma condenação, não há condenação para nós, o pecado já não exerce poder sobre nós, contudo, nós não estamos isentos de colher aquilo que nós semeamos na carne. Então, se eu plantei, tá? Se eu plantei alguma coisa lá na carne, fazendo a obra da carne, que está ali em Gálatas, tá? Gálatas capítulo 5 e também capítulo 6, se eu faço alguma coisa errada, obviamente eu vou colher algo errado, né? Então, a lei da semeadura, ela é aplicada aqui nessa ideia, tudo bem? Então, ninguém pode continuar errando ou pecando sobre a alegação de que o Senhor o chamou para a salvação, ou o conquistou, ou fez com que ele estivesse aí salvo, né? A ideia é que nós, meus irmãos, nós não podemos pecar porque nós somos santos, né? Nós não podemos pecar porque a graça ela superabunda onde há pecado. Não, gente, essa ideia é completamente descartada, tudo bem? Nós precisamos fugir do pecado, nós precisamos fugir, né, daquilo que nos tenta, ok? Meus irmãos, a Bíblia nos diz que é santo aquele que nos chamou e por isso nós precisamos ser santos, né? Ser santos assim como Deus é santo, ok? Essa é a ideia, nós precisamos nos santificar, nós precisamos aí buscar essa santificação e entendendo que é um processo que inicia, né, e ele só vai terminar aí no final, seja no final da nossa vida, seja na vinda de Cristo, né? Então a ideia aqui, meus irmãos, é que nós nessa manhã nós pensemos nesses pecados, nós pensemos no processo de santificação e que nós tenhamos cuidado, tá? Cuidado quanto ao que nós fazemos, ao que nós estamos vivenciando, porque a ideia é que nós fomos chamados para a santificação, ok? Conclusão, vou ler a conclusão aqui para os irmãos. As admoestações e ensinamentos de Paulo são tão importantes em nosso tempo quanto o foram naqueles dias. A devassidão e a perversidade dos dias atuais são como uma reprise dos problemas que ameaçavam os crentes de Tessalônica. Felizmente temos entre nós a palavra de Deus, só que não basta apenas tê-la, precisamos vivê-la de forma digna da vocação como fomos chamados. Que Deus tenha misericórdia de nós. Meus irmãos, que nessa manhã a nossa oração seja: Deus, nos ajude, porque o Senhor sempre está para nos ajudar, o Senhor sempre está do nosso lado. Por isso, conserte, arrume aquilo que está fora do teu padrão. Que a nossa oração hoje, meus irmãos, seja que nós sejamos cada dia melhores e que esse processo de santificação possa continuar em nossas vidas até
a nossa morte ou até a vinda de Jesus Cristo. Que nós fujamos de todos os pecados de ordem sexual, porque esta é a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe.